The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Ok, estamos de volta aqui. Acho que tivemos um problema técnico logo no início do programa. Não sei se vocês estavam me ouvindo, acredito que não. Mas eu estava dizendo que estamos de volta aqui nesta noite de terça-feira, muito contentes, felizes de estarmos vivendo nesse dia, apesar da grande escuridão, a espessa escuridão que está sobre a terra e sobre o povo, como assim havia sido profetizado por Deus que seria nesta hora. Mas, contudo, Deus tem sido fiel para conosco, tem nos trazido até aqui, apesar das muitas dificuldades, apesar dos muitos problemas, mas a Bíblia disse que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor o livraria de cada uma delas. E nisso nós somos testemunhas de que Deus tem realmente feito estas coisas por nós, pelo fato de estarmos vivendo em uma era tão terrível como essa, como eu disse, tão escura, tão difícil de se viver. Não é que nós não cremos na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, mas é que a unção demoníaca que está sobre esta terra é tão forte que quer sempre estar influenciando os filhos e as filhas de Deus. Mas Deus prometeu que nos mandaria um poder que seria capaz de vencer o mundo. A última promessa, ou a promessa para a última era da igreja, era aquele que vencesse, que ele daria que se assentasse com ele no trono. E a Bíblia disse que aqueles que estivessem vivos e permanecessem na vinda do Senhor, ou para a vinda do Senhor, permanecer quer dizer não aqueles que não houverem caído, aqueles que não houverem sucumbido às tentações, ou à tentação, a grande hora de tentação que viria sobre toda a face da terra, e que tem vindo nesse dia, e onde nós estamos atravessando. Eu acredito que na história nunca houve um momento mais apertado do que este que a igreja está passando agora, e isso já havia sido profetizado pelo profeta e pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, de que nós passaríamos um aperto. Aqui estamos nós, estamos ainda, quando olhamos para nós, não nos vemos perfeitos, mas a Bíblia diz que nós deveríamos ser perfeitos como o nosso Pai que está no céu. Então nós estamos confiados na promessa de Deus para nós e não naquilo que nós vemos com os olhos naturais. Claro que gostaríamos de estarmos mais adiantados neste plano, mas ainda estamos aqui lutando, cada um de nós, e a gente nós percebemos o quanto tem se tornado difícil trabalhar para a obra de Deus nesses últimos dias, pelo grande caos que tem tomado conta da mente das pessoas, e também não está isento disso o povo da mensagem, o assim chamado povo da mensagem, até porque o profeta disse que o rapto se daria em meio a uma grande confusão. Em uma das mensagens ele disse isso, e nós estamos vendo exatamente isso acontecer ao redor do mundo. Um momento de muita tensão, um momento de muita confusão, um momento de muita intelectualidade, um momento de muitas vozes paralelas à voz de Deus que ele tem enviado para esse dia, a voz de um profeta. Nós vemos tudo isso acontecendo, mas Jesus disse que, se possível for, enganaria até os eleitos, mostrando-nos assim que é impossível que o eleito seja enganado. E é nisso que nós estamos confiados. Não é na nossa habilidade humana, não é no nosso talento, no nosso dom, ou de quem quer que seja, não é por nossos próprios méritos, porque até esse ponto, essa altura da história, desse tempo que estamos vivendo, nós vimos que por mérito é impossível alcançar aquilo que Deus disse que nós alcançaríamos. Eu acredito que até agora, ou durante esse tempo, já fomos capazes de vermos com os nossos próprios olhos que é impossível alcançar aquilo que Deus disse que alcançaríamos através dos nossos esforços, através do nosso próprio trabalho, da nossa própria labuta. Não é por obras para que o homem não se gabe, mas pela misericórdia de Deus, ou por fé, nós somos salvos através da misericórdia de Deus, e o seu sangue é o que nos mantém limpo a todo tempo, que nos dá força
para podermos vencer esta era maligna que nós estamos vivendo, não é verdade? Então, nós vemos tudo isso acontecendo, nós vemos o mover de Deus e nós vemos o mover de Satanás. E nós estamos aqui, gostaria de dizer nesta noite, eu estava ouvindo um pedaço do culto passado do pastor Vanderlei Vilaça em Belo Horizonte, e no final do culto ele estava falando algumas coisas e ele disse algo muito importante. Estava falando sobre a diferença de ministérios ou daqueles que estão trabalhando na obra hoje. Eu achei muito interessante e ele falou exatamente da maneira que eu creio, de que nós estamos aqui, a nossa intenção, a nossa única intenção é ajudar as pessoas, talvez mostrar um ângulo que alguém não está explorando, porque eu creio que Deus faz desta maneira, que Deus tem os dons diferentes, seja lá de mestre, de pastor, de apóstolo, de profeta, o que quer que seja. E eu acredito que mesmo no corpo de Cristo, Ele vai dar uma inspiração diferente para cada um de nós, para que Deus não poderia dar uma direção só para todos eles, porque assim seria um corpo defeituoso, assim seria um corpo fraco, né, mal nutrido. Então o que Deus faz neste grande corpo, Ele direciona diferentes ministros a diferentes ângulos na sua própria palavra, para que todo o corpo seja abençoado. Agora, eu estava falando com um amigo meu nesta tarde, eu liguei para ele, e eu estava dizendo que na cabeça das pessoas, no entendimento das pessoas, quando o profeta nos fala sobre o ministério quíntuplo, por exemplo, quando a Bíblia nos fala sobre o ministério quíntuplo, imediatamente alguém poderia pensar e dizer, bom, isso significa que esses dons serão facilmente reconhecidos e logo eles estarão trabalhando, estarão visitando as diferentes igrejas para que assim a igreja seja alimentada por esses 5 dons, certo? Errado. Não é assim que funciona. Na realidade, não é assim que funciona. Nós vemos que Deus não trabalha exatamente desta maneira. Você vê que na Bíblia, o próprio Deus, pediu que separasse Paulo e Barnabé. Não que separasse daqueles que eram filhos do diabo, mas que separassem daqueles que eram seus próprios irmãos no Evangelho. Por que Deus trabalhou dessa maneira? Por que Deus separou Pedro para pregar para os judeus e Paulo para pregar para os gentios? Os dois não tinham a mesma fé? Os dois não tinham a mesma revelação? Os dois não estavam lutando pelo reino de Deus, por um bem comum, a noiva do Senhor Jesus? Verdade. Mas a maneira que Deus trabalha, Deus, obviamente que Ele não gosta do caos, da confusão. Mas o caos, a confusão, a bagunça, vamos dizer assim, a atmosfera, é o meio ambiente, vamos dizer assim, é o meio ambiente mais ideal para que Deus possa resplandecer a sua verdade. Não é que Deus quer, mas Deus, sabendo que esta era seria desta maneira, Deus quis se manifestar no meio de tudo isso. A Bíblia chega a dizer que Deus habitava nas trevas. No meio das trevas, lá na glória Shekinah, é o lugar mais escuro que tinha. No átrio exterior era a luz do sol que brilhava, não era verdade? No átrio interior, no segundo átrio, era a luz do candelabro, né? A luz das candeias que estavam acesas que iluminavam o segundo átrio. E no lugar santíssimo não havia nada para iluminar, a não ser a glória Shekinah que estava habitando no meio das trevas. Então nós temos que entender quem Deus é, a sua natureza, a maneira que Ele trabalha, para podermos ter uma ideia da maneira que esse Deus trabalha, porque para que não tenhamos as nossas próprias concepções de como é que Deus deveria trabalhar. Porque obviamente você pode olhar, e eu tenho uma fé suficiente para crer que todos esses colegas que estão pregando o Evangelho, eu tenho fé suficiente para crer que todos eles fazem parte da noiva de Cristo. Todos eles. Não desejo que nenhum, eu pelo menos não tenho um desejo de que A ou B ou C ficasse aqui para a tribulação. Se alguém tem essa fé referente a nós ou a nossa pessoa, mas eu digo que a minha fé, eu não tenho fé tão grande assim para crer que essas pessoas vão para o inferno, ou que o fulano vai ficar na tribulação, ou desejar que fique na tribulação. O desejo de um verdadeiro cristão é de que todos fossem.
O desejo do verdadeiro cristão é que no meio de toda essa dificuldade, ainda assim, você tenha ânimo, você tenha coragem para poder trabalhar, executar a obra que Deus quer. As pessoas não sabem o que custa, o quanto custa caro trabalhar em um ministério. O que isso custa, o que está por detrás disso, uma vida de sacrifício, uma vida de muita rendição. É isso, em poucas palavras, o que é necessário para que alguém seja um verdadeiro servo de Deus, para servir o povo de Deus. Mas servir o povo de Deus não na maneira em que o povo está interpretando as Escrituras, como acabei de dizer. Interpretar ou servir o povo de Deus, muitas vezes, é você não ter sequer uma mão amiga para te apertar a mão, para te dar um abraço e dizer: siga adiante, irmão, que você está no caminho certo, eu tenho sido abençoado. Muito pelo contrário, muitas vezes isso nunca vai acontecer. Nós lemos as histórias de Paulo, de Pedro, dos grandes homens de Deus, através da Bíblia, do próprio irmão Branham, e você pensa que foi a coisa mais gloriosa, e realmente foi. Mas a verdade dos fatos é que muitas das vezes, esses homens que andaram com eles não tinham confiança neles. Sequer abraçavam eles muitas vezes, davam a mão de companheirismo, mas no fundo, não tinham plena confiança de que eles eram verdadeiramente aqueles homens chamados por Deus para executar a obra no dia que eles viveram. E assim é hoje. Assim é hoje. Não estou aqui para reclamar. Eu estou apenas tentando mostrar para você o que é você tomar uma decisão de viver nesta hora, viver por uma verdade, lutar por uma verdade e de chegar até onde nós temos chegado. Tudo que temos conquistado até aqui não tem sido barato. Somos perfeitos? Longe disso. Eu estou longe, muito, milhões e milhões de milhas longe da perfeição. Mas eu não estou olhando aos fatos aqui. A única coisa que me motiva, a única coisa que me deixa mover adiante, não são as minhas falhas, nem os meus erros, nem as minhas imperfeições, mas eu estou olhando adiante a uma promessa que Deus fez de que Ele me vê perfeito através do sangue do Cordeiro imolado, sangue que foi derramado e que foi aspergido por nós no lugar santíssimo, que foi aspergido para que provesse um caminho de acesso para que nós tomássemos dessa árvore da vida, para que nós comêssemos dessa árvore da vida, para que através disso nos levasse a uma sujeição completa desse corpo, esperando até que ele seja transformado e então não gemeremos mais. Porque a única coisa que nós vemos que Deus faz após o novo nascimento é que Deus nos dá um poder, através do novo nascimento, de manter esta carne em completa sujeição ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, à Palavra, a Deus, ao Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas. É isso que Ele faz para conosco. Agora, as batalhas na carne, as tentações, nunca deixarão de acontecer, é por isso que precisa que o corpo seja transformado. Por que nós precisamos de um corpo transformado se nós já recebemos o batismo do Espírito Santo? Porque quando o corpo é transformado, então o poder de Satanás para nos tentar, ele é anulado, ele é aniquilado, ele não existe mais, porque não tem matéria agora para ele usar para tentar nos tentar. Lembre-se, o nosso maior inimigo é nós mesmos. Você não pense que o seu maior inimigo é o fulano ou ciclano, a sua sogra, a sua esposa, seu filho, o seu vizinho, o seu patrão, ou a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C. O maior inimigo é você. Esse é o seu maior inimigo. É por isso que Deus tem que transformar essa matéria, deixar, aniquilar isso. O que quer dizer a transformação dos corpos? Aniquilar o seu maior inimigo. O maior inimigo que tem te judiado desde o dia que você nasceu e vai te judiar até o dia que você for transformado ou até a morte. Se nós estivermos aqui vivos na vinda do Senhor ou na transformação de corpos, o que Deus vai fazer é aniquilar o seu próprio inimigo, que é você mesmo, que são as suas próprias ideias, que são as nossas próprias ideias, as nossas próprias interpretações, aquilo que nós pensamos que é ou deixa de ser, que vem de influências externas que não é da palavra, que não seja da palavra de Deus, não é verdade? Então, eu gostaria apenas de dizer isso. Estamos aqui, a nossa intenção jamais é fazer qualquer coisa
não estou aqui, pelo menos esse é o meu testemunho, não estou aqui para pregar algo apenas para ser diferente. Longe de mim, se eu estivesse fazendo isso, eu pediria que Deus me tirasse do caminho e isso jamais ocorresse. O meu único desejo é de que eu possa ser, de alguma maneira, ajuda para alguém, para estabelecer na fé, para que possamos, todos nós, eu e você, estarmos prontos para esta hora que nós cremos que está muito próxima. Este é o meu único desejo. Tentar ajudar alguém, tentar encorajar alguém, tentar fortalecer alguém de alguma maneira naquilo que Deus tem me mostrado. Agora, se você perguntar para mim, irmão Billy, você acha que você está certo em tudo que você está falando? Eu penso que eu estou certo. Eu tenho convicção, mas eu posso estar errado. O profeta teve convicção em muitas coisas até que Deus trouxe a plena revelação no final do seu ministério, e ele estava equivocado. Mas ele foi sincero, Deus veio e corrigiu. Se um dia eu descobrir que eu estou fora em alguma coisa, serei o primeiro a voltar aqui e vou falar. Olha, eu pensava que era dessa maneira, até Deus ter me aberto da seguinte maneira. Minha intenção aqui é apenas ajudar, não tenho ambição nenhuma fora disso e não passa disso. Ajuda, é a única coisa que eu quero. Eu tenho aprendido a valorizar a ajuda de alguém. Eu, na minha vida inteira, tenho sido muito ajudado por pessoas diferentes, muitas pessoas diferentes. Deus tem me ajudado a usar essas pessoas. Variados tipos de ministério, variados tipos de pessoas, e eu consigo reconhecer que foi a ajuda de Deus em muitos desses casos, talvez não na altura que eu deveria fazer. Talvez não com a gratidão, com o meu coração grato na maneira que eu deveria ter, mas eu tenho esse tipo de gratidão por Deus, por aquilo que Ele tem feito por mim. Agora, nunca quero vir aqui nesse programa para atacar quem quer que seja, para denegrir quem quer que seja. Eu não creio que esse é o Espírito de Cristo. Eu tento me espelhar o máximo que eu posso neste profeta de Deus, que foi um exemplo vivo que Ele deixou para nós, próximo de nós, aqui na nossa era. Alguém que nós poderíamos olhar e ver como é que se deve fazer, como é que se deve portar, como é que se deve agir, como é que se deve se apresentar também, como é que você deve se projetar. Longe de mim, nós virmos aqui com ignorância, com arrogância. Isso seria uma representação muito pobre do Espírito do Senhor Jesus. Porque tudo que nós queremos é agradar a Deus, não é verdade? Enquanto nós estamos aqui, eu creio que esse é o seu objetivo, esse é o meu objetivo também, é agradar ao Senhor Jesus, refletindo a sua própria pessoa em nossas vidas. Não é verdade? Eu creio que esse é seu desejo, porque esse é o meu desejo. Não é verdade? Estamos aqui, não tem sido fácil para nós chegarmos até esse ponto do caminho, tem sido extremamente difícil, falta de compreensão, muita má interpretação daquilo que nós estamos tentando fazer aqui, muitos ataques, vamos dizer assim. Não que isso vai tirar nós de fazer a obra que Deus nos chamou para fazer. Se Deus nos chamou para fazer uma obra, nós vamos terminar essa obra, porque foi Ele quem determinou. Mas, irmãos, nós estamos aqui como um grupo. Eu sempre pensei da seguinte maneira. Vocês até me desculpem por estar falando dessa maneira com vocês esta noite, porque eu tenho uma matéria para falar, mas teremos tempo. Eu nunca criei em uma igreja em particular. Eu sempre criei que Deus tem uma noiva ao redor do mundo. Essa noiva está esparramada nos 4 cantos da terra e nos 4 cantos desse país. É dessa maneira que eu creio. Eu não creio que nós devemos lutar por nossa igreja. Eu creio que nós devemos lutar pelo nosso povo. Eu creio que aqueles que são nossos irmãos, aqueles que estão lutando por essa verdade, por esta mensagem, por essa grande verdade que foi trazida a nós através de um profeta vindicado por Deus, nós somos todos parte de um time só. Nós não estamos jogando um contra o outro. Nós estamos aqui para lutar uns pelos outros. Você não precisa vir aqui para estar no nosso meio para dizer que você é parte dessa verdade. Isso não quer dizer nada. Você pode estar onde você quiser, você pode adorar a Deus onde você quiser. O único objetivo que eu creio que Deus tem nos posto aqui, para nós pelo menos, esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado, de estar aqui, pelo que eu tenho entendido até agora, de ser uma ajuda para quem quer que seja atingido pelas palavras que estão sendo ditas aqui. Até porque, irmãos, veja a mente humana. Olha como que a mente humana funciona. Às vezes tem um ministro, ele vem e prega algo e ele fica todo ciumento quando alguém prega aquilo que ele pregou, porque ele diz, fui eu que vi primeiro.
Irmãos, isso não existe. Primeiro, se você viu alguma coisa, foi Deus que abriu seus olhos para ver algo que já estava escrito, para ver algo que o profeta já tinha falado, para ver algo que as Escrituras já tinham falado há 2000 anos atrás, quando a Bíblia foi escrita. Não é verdade? Qual seria o nosso orgulho, então? De nós dissermos que eu tenho a verdade e ele não tem a verdade, ou o A, o B, o C, o D. Isso não, na minha cabeça eu não consigo entender um negócio desse. Como é que alguém te orgulharia de algo que você está levando crédito por algo que não é seu? Que o crédito seja dado ao Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz. Foi Ele quem abriu os selos de acordo com as Escrituras. Se tem alguma ajuda passando através desse canal ou de qualquer outro canal, que a glória seja dada a Ele. Não a qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Nem o irmão Brana. O irmão Brana não tem crédito nenhum por aquilo que ele trouxe para nós. Ele mesmo deu esse testemunho. Ele disse assim, eu não tenho feito nada para o Senhor, já estou ficando velho, se você tem que fazer algo... E ele disse assim, a única coisa que eu aprendi a fazer foi sair de cena. Se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, e eu estou copiando o que o profeta disse e o que ele fez, eu tenho que me gabar, eu tenho que me orgulhar de ter saído de cena. Porque fora disso, irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Porque esta obra, ela pertence inteiramente a Deus. Ela não pertence aos homens. Ela não pertence à igreja A ou à igreja B, ministério A ou ministério B. Ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Agora, eu dou sim crédito àqueles que amam o Senhor a tal ponto que eles conseguem se render, a tal ponto que Deus consegue usá-los. Aí que está a diferença. Qual é o crédito de algum de nós? Qual vai ser o crédito desse grupo que vai estar vivo na vinda do Senhor? Que eles conseguiram um sacrifício tamanho, porque é sacrificial, é um sacrifício tão grande conseguir sair de cena. Você, mas como que é sair de cena? Irmão, sair de cena é quando você não tenta fazer a obra, você deixa Deus fazer a obra. Agora, a maneira que Deus escolhe fazer a obra é uma maneira esquisita. Ou nós poderíamos pensar, por que Deus escolheu? Por que o irmão Billy acha que ele tem alguma coisa? Ora, eu não sei. Agora, vá perguntar para Deus que decidiu que eu e outros estivessem pregando o evangelho. Você está entendendo? Não é culpa minha ou do pastor. Não é culpa nossa. Não foi escolha nossa. É algo que foi predeterminado por Deus desde antes da fundação do mundo, que cada um de nós estivéssemos presentes nesta era, executando a obra que nós estamos executando. Não foi escolha nossa. Inclusive, esse é meu testemunho. Se eu fosse escolher por minha própria escolha, o que eu estaria fazendo? Eu seria um homem de negócio, estaria lutando para ganhar dinheiro e seria, no máximo, um músico na igreja. No máximo, eu não queria me meter em nada disso aqui que você está vendo. Nada. Porque eu entendo a responsabilidade que é. Eu sei o quanto custa, eu sei quantas pessoas olham para você, eu sei o quantas pessoas cobram de você. E nós somos perfeitos, eu sou um camarada jovem, com todo tipo de dificuldade que todos nós temos. Mas eu cheguei a uma conclusão, eu disse, eu quero tomar uma decisão. Se eu falhar, se eu errar, se eu cair, pelo menos naquele dia, eu vou dizer ao Senhor Jesus, Senhor, eu falhei, eu caí, mas eu tentei. E não foi nenhuma nem duas vezes, não. Eu tentei com o máximo que eu podia. Se eu servi de escândalo, ou se eu servi de um tropeço, ou se eu servi de qualquer coisa que o Senhor quisesse que eu servisse. Mas o meu testemunho é esse, de que eu vou tentar até o final. Porque aqueles que não tentam, jamais conseguirão. Não quero ficar parado. Se Deus tem me inspirado, se Deus tem me revelado algo, eu quero ajudar o meu próximo. Agora, você que está fazendo isso, você que está trabalhando dessa maneira, não vai esperar que as pessoas vão rolar um carpete vermelho para você, um tapetão vermelho, e você vai entrar como rei e todo mundo vai te receber, porque isso não vai acontecer. Essa vindicação não é de Deus. A vindicação de Deus é de que o povo vai te criticar, o povo não vai te aceitar, o povo vai te zombar e fazer você passar por um verdadeiro louco. Não é verdade? É isso que nós estamos vendo no nosso dia. Mas, se você tem convicção que Deus te chamou para fazer esta obra nesse dia presente, então vá adiante e faça. Vá adiante e faça. Não se importe com as críticas, não se importe com nada. Nós não estamos aqui para bater continência para bispo, para pastor algum, quem quer que seja. Nós cremos. Aliás, irmãos, o povo da noiva não tem ministério próprio. Nós estamos no ministério de Cristo, que é o mesmo ministério que se manifestou primeiro no profeta e depois na sua noiva. Não existe ministério do pastor Maia, ministério do pastor
fulano ou ciclano. Isso não existe. O que existe é o ministério de Cristo. Por isso que eu disse há pouco tempo atrás. Veja, eu creio que Deus tem uma noiva ao redor do mundo. E a mesma importância que você tem para esse corpo, fazendo parte, sendo membro desse corpo, o irmão na África tem a mesma importância. E eu lutaria pelo irmão na África pelo mesmo tanto que eu lutaria por você. Você deveria pensar da mesma maneira. Nós estamos aqui para defender uma bandeira própria, a nossa igreja, ter orgulho. Se tem uma coisa que eu, pelo menos, nunca fui atraído é religião. De ter uma igreja, de ter faço parte do que isso aqui. Irmãos, da maneira que as coisas estão indo, eu não creio que vai ser pouquíssimo tempo esse salão que nós temos aqui, todas essas câmeras que estão filmando, a internet que está sendo operada nesse momento, os equipamentos, vai ser tudo queimado, tudo destruído, tudo se tornado obsoleto, talvez não destruído, mas vai ser usado para outros fins, por aqueles que vão ficar aqui. Isso aqui é temporário, irmãos. Todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui na Terra, é um trabalho que vai ter reflexo na eternidade, mas ele é temporário aqui. O que nós temos que fazer hoje? Lutar para nós alcançarmos aquilo que nós estamos buscando alcançar, que é a perfeição, porque a Bíblia diz que através desse ministério quíntuplo, a noiva seria aperfeiçoada. Não que eles tenham a perfeição, mas que a perfeição, Cristo, a palavra, operaria através destes. Qual que é meu desejo então? Que Deus possa me usar mais. Que Deus possa usar o pastor mais. Que Deus possa usar o apóstolo mais. Agora, não é pastor singular, lá diz pastores, mestres, evangelistas, tudo plural. Tudo plural. Quando eu falava com um amigo meu hoje, ele disse assim, mas o irmão Branda disse que a fé da igreja jamais passará da fé do pastor. Lembra disso? Vários pastores amam citar essa citação do profeta, né? Mas lembre-se de uma coisa, não tem só pastor no ministério. Tem evangelista, tem mestre, tem apóstolo, tem profeta e tem pastor. Se o pastor seu está com a fé lá embaixo, mas pelo menos você está sendo abençoado pelos demais pastores e evangelistas e mestres, então você não vai ficar limitado com a fé do seu pastor, a menos que ele vai te isolar lá e a única coisa que você escuta é ele. Aí eu vou dizer, a sua fé realmente é a fé que seu pastor tem. Agora, eu não creio que Deus veio aqui para dar uma igreja para um pastor e ele isolar esta igreja e não ter acesso nenhum para os demais membros do corpo. Quanta ignorância as pessoas pensarem que Deus não tem membros ao redor de todo este mundo, inclusive desse país. Que Deus não tem homens, plural, pastores, plural, evangelistas, plural, mestres, plural, e apóstolos, por que não? Plural, neste país. Por que não? Eu creio que tem. Eu creio que tem. E se você é uma pessoa inteligente, você vai querer ser abençoada por todos eles. Se você é um pouquinho inteligente, você vai abrir a sua mente para ser ajudado por eles. Para que você vai ser pobre se você tem a possibilidade de ser rico? Não, isso não tem cabimento. Qualquer pessoa sensata faria dessa maneira. Não é verdade? Então, é o que nós estamos vendo. Estamos vivendo uma hora terrível, uma hora muito difícil, como eu disse antes, onde nós precisamos da ajuda de Deus. Agora, Deus não vai vir voando como um fantasma e te ajudar. Não é assim que Deus fez. Deus, de acordo com Efésios 4, determinou desde o princípio que ele usaria homens ungidos pelo Espírito Santo, homens pré-ordenados desde antes da fundação do mundo, de que ele traria aqui para ajudar a sua noiva, para que ele pudesse vir através desses homens, ungir estes homens, falar a palavra, trazer um melhor entendimento naquilo que eles precisam saber, para que a noiva, o corpo, pudesse ser ajudado. Agora, se você acha que isso vem sem preço, você está enganado. Lembre-se, nenhuma revelação vem sem sacrifício. Não pense que você vai estar andando por aí tranquilo, caminhando pelos jardins, numa praia bonita e Deus vai revelar algo para você. Não é assim, normalmente, que Deus faz. Normalmente, uma revelação vinda de Deus vai te custar algo. Vai te custar um preço. Veja o que custou a Daniel a revelação da palavra. Lembra o que custou para ele? Ele estava em uma aflição tremenda. Uma pressão tão tremenda, tão forte, tão poderosa, que estava vindo contra Daniel, até o ponto que ele se desesperou. Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso entender. Foi aí que o anjo de Deus, o anjo forte, desce até ele e lhe entrega a revelação. Com o profeta nosso nesse dia, foi a mesma coisa.
Eles estavam com uma pressão tão tremenda porque todo mundo estava falando que aquilo era do diabo. Isso é do diabo, irmão. O próprio pastor dele falou, isso é do diabo. Não vá por esse caminho que você vai se arrebentar. Isso aí está errado. E isso não existe. Isso aí é dos espíritas. Ele entrou num desespero tão profundo que ele disse para a sua mulher, para a sua esposa, olha, eu vou procurar uma resposta de Deus e eu não retorno enquanto ele não me responder. E ele foi para o mato, foi lá naquela cabana, enquanto ele orou, ele disse que ele leu o dia inteiro até escurecer. De madrugada, o anjo do Senhor lhe apareceu para lhe trazer a revelação sobre a sua vida. E é a mesma coisa que Deus faz conosco. Isso que está vindo para nós é a revelação de nossa vida, de quem nós somos, a nossa origem, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, a hora que nós estamos vivendo e o que nós devemos fazer para sair daqui. É isso que Deus veio trazer para nós. Deus não veio revelar para nós quem é o profeta. Deus não veio aqui para revelar para nós quem foi os homens do passado. Deus desceu até nós para entregar para nós a revelação de quem você é, de quem eu sou. É disso que se trata essa mensagem. Uma mensagem que foi trazida para mostrar para mim e para você, para nos despertar, tirar-nos a amnésia, para entendermos quem é que nós verdadeiramente somos. Nós não somos essa pessoa que estamos aqui. Assim como Jacó não era a pessoa que Deus tinha determinado que ele fosse. Foi a pessoa que ele viveu aqui embaixo, mas não era a pessoa que Deus tinha determinado que ele fosse. A pessoa que Deus tinha determinado que ele fosse era Israel, um príncipe com Deus. Assim também nós, um príncipe com Deus. Aquele que encarou Deus, que falou com Deus cara a cara. Agora, irmãos, veja o exemplo que Deus nos deixou nessa era. Esse profeta de Deus. O profeta de Deus, ele não só ouvia da parte de Deus, ele interagia com Deus. Ele conversava com Deus. Ele falava e Deus respondia para ele. Deus falava com ele e ele respondia para Deus. Deus falava com ele e ele obedecia a Deus. Agora, eu não estou olhando de volta para o profeta. Eu estou olhando para um exemplo que Deus deu, porque é isso que Deus quer de nós hoje. Alguém que tenha interação com Deus. Alguém que tenha companheirismo com Deus. Alguém que tenha companheirismo com a sua palavra. Para que possamos, assim, criar um casamento perfeito entre Cristo e a sua esposa. Onde existe realmente um relacionamento. Esta palavra. Esta é a palavra que eu queria usar. Onde existe um relacionamento entre Cristo e a sua esposa. Você não veio aqui para encher sua cabeça de entendimento, encher sua cabeça de intelectualidade. Você não veio para a mensagem para isso. Você veio para a mensagem para conhecer quem é este Deus. Mas depois que você conhece quem é esse Deus, você vai interagir com esse Deus. Você vai conversar com esse Deus. É o que abre o canal de acesso para este grandioso Deus que a nós tem sido desvelado. Quem ele é, onde ele habita, qual é a sua natureza. É para isso que esta palavra veio no nosso dia. Mas para quê? Qual é o propósito final? Que o profeta mesmo deu testemunho. De que ele criasse, ou de que ele fosse capaz de levar os homens até Deus, para que o homem e Deus tivesse companheirismo. É isso que Deus veio fazer para nós nesta era. É isso que Deus está esperando de nós nesta era. Não que você enche sua cabeça com a pregação do A, B, C, D, quem quer que seja. Se essas pregações não estão causando que você tenha uma proximidade maior com Deus, existe alguma coisa errada. Nós não estamos indo a lugar nenhum e nós estamos destinados a falhar. Se isso não está acontecendo, nós erramos. Nós erramos o tiro, nós erramos o caminho. Se nós não temos chegado mais próximos da pessoa de Deus, onde Deus tem se feito uma realidade para nós, a tal ponto de que nas horas escuras, nas horas amargas, nos piores momentos, você ainda é capaz de confiar nesse Deus, saber que Ele está presente, bem presente, na hora da angústia, então você errou o seu alvo. O profeta disse que pecar é errar o alvo. Nós não estamos aqui para dar tiro, nós estamos aqui para acertar o alvo. Nós queremos saber qual é verdadeiramente a pura e perfeita e plena verdade de Deus para os nossos dias. Nós não chegamos lá ainda. Nós não chegamos lá ainda, mas nós estamos a caminho. Se nós pelo menos estivermos caminhando na direção certa, isso nos dá consolo de que nós chegaremos lá. Agora, se nós vemos que nós não estamos indo na direção certa, como é que nós sabemos? Olha os resultados. Olha o que está acontecendo na sua vida.
Apesar das dificuldades, você está caminhando, você está se levantando, você caiu, levanta-se, continua adiante. Se você está fazendo isso, você está no caminho certo. Não é verdade? Então é isso que nós estamos vendo. Desde que essa palavra foi trazida para nós até hoje, o único propósito de Deus era preparar uma noiva. A Bíblia diz, Jesus disse, encontrará o Filho do Homem fé quando ele vier à terra? Quando ele viesse aqui, através da manifestação do Filho do Homem no ministério profético. E ele não saiu da terra. Desde que ele desceu aqui até a terra, ele está aqui ainda, na forma da sua palavra, preparando-nos à perfeição para que possamos sair daqui. É isso que ele tem feito durante todo esse tempo. Ele está nos preparando, ele está nos moldando, ele está nos tirando o nosso eu e colocando a sua própria pessoa em nós, para que assim possamos nos tornar a palavra. É disso que se trata. É disso que se trata a abertura dos 7 selos, é disso que se trata o 7º selo, a vinda do Senhor. Qual é o propósito da vinda do Senhor? Qual é o propósito da vinda do Senhor? A vinda do Senhor até nós, a vinda dele até nós, foi para nos preparar. E qual é o propósito da sua preparação? Para que nós íssemos lhe encontrar. O propósito dele vir aqui é nos preparar. E nosso propósito de sair daqui é para lhe encontrar nos ares. Você está vendo? Este é o plano de Deus. Sem ele ter vindo até nós na forma de sua palavra, jamais nós seríamos preparados, seríamos aperfeiçoados para que pudéssemos encontrá-lo. Não é verdade? Agora, mas o que é que nós estamos vendo no nosso dia? Cada dia que passa está piorando. Cada dia que passa está escurecendo mais e rapidamente. O que isso prova para nós? Isso prova para nós que esse é o negativo de algo que também está ocorrendo do outro lado. Algo está ocorrendo com a velocidade incrível do outro lado. De que Deus está preparando a sua noiva para ela brevemente sair daqui. Você veja, a Bíblia diz em Apocalipse 8, a Bíblia diz assim, ó, e havendo-se aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu pelo espaço de quase meia hora. Não é verdade? Quando o profeta prega o 7º selo, ele diz, vejam, não tem sequer um símbolo, não tem nada ali. Não tem um símbolo para dizer o que é o 7º selo. E realmente não disse o que era o 7º selo. Mas, na minha opinião, a Bíblia e o profeta nos disse algo de extrema importância ali, quando se fala que o 7º selo foi aberto. Sabe por quê? Porque ali falou para nós a respeito de um tempo. Falou para nós a respeito de um tempo. Diz que aquela voz, a voz que falava no céu. Agora, vamos falar de uma maneira bem simples. Você sabia que as 6 vozes primeiras falaram na terra, falaram aqui embaixo, mas a 7ª voz falou no céu? Sim, porque lembre-se que as denominações, e até mesmo durante as eras da igreja, qual é a mensagem que foi soado lá? E foi soado onde? Foi soado onde? Não foi soado na terra? A mensagem de Paulo foi soada na terra, de Irineu na terra, porque foi durante as 7 eras da igreja. Mas quando a 7ª voz é para ser soada, então ele é visto pelo lado de fora da era. Aquela voz não estava na era, estava pelo lado de fora da era. Então as 6 primeiras mensagens, os 6 primeiros mistérios, os 6 primeiros segredos de Deus foram desenrolados aqui na terra. Ele soa agora esta voz no céu, revelando para nós o que era, e os 7 trovões soam na terra. Lembra que ele disse que os 7 trovões soavam na terra? Para tirar-nos, nós que estávamos na terra, para levar ele até onde ele estava, no céu. A voz que falava no céu disse para ele, olha João, subi cá. Subi cá. E ele disse, isso foi depois do fim das eras. Então quer dizer, na 7ª era, porque a 7ª era foi a última era, terminou a era, então aquelas vozes falaram aqui embaixo, mas a última voz falou no céu. Agora, por que eu estou dizendo isso? Voltando à questão. A única coisa que aparece para nós em Apocalipse 8 é de que havia um tempo onde essa voz soaria. E veja, é tão simples, claro que não explicou o que é o 7º selo, mas pelo menos nos disse que houve silêncio, que não foi falado o que era. Em outras palavras, não foi falado o que aquilo era ou não foi feito conhecido.
Não foi, deixa eu usar esse termo. Não foi feito conhecido, porque havia sido falado. Não é verdade? O profeta falou para nós. Ele disse que o 7º selo foi aberto, mas ele omitiu o que aquilo era, pelo espaço de quase meia hora. Mas depois daquele espaço de quase meia hora, aquela voz começaria a falar. E aquela voz começaria a revelar o que era a vinda do Senhor, como era a vinda do Senhor e como isso tudo se daria. Não é verdade? Tudo bem. Então nós entendemos que ali está falando de um tempo. Já é uma pista muito grande para nós. É uma pista muito grande para nós entendermos o que isso seria. Agora, falando sobre a vinda do Senhor, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Eu estava falando no programa passado, sem perder o pensamento daquilo que nós estamos falando. O propósito de Deus para esta era, preparar um povo, aperfeiçoar um povo, para que eles pudessem sair daqui antes que a primeira bomba atômica exploda. Não é verdade? Agora, nós sabemos, nós entendemos pelas Escrituras e através daquilo que o profeta disse, que todo o mistério de Deus já se cumpriu. O profeta diz isso. O que é o mistério de Deus? Olha aqui o que o profeta diz. Olha aqui, ó. Referente a Apocalipse 10, 7. Ó. Mas quando o 7º anjo tivesse cumprido sua mensagem, aí ele vai explicar o que é. Mas quando o 7º anjo tivesse cumprido sua mensagem, o seu profetizar do dia, então o mistério de Deus se cumpriria. Em outras palavras, olha, quando o 7º anjo terminar o seu ministério, o mistério de Deus está cumprido. Aí você fala, então terminaram-se todas as coisas, porque está dizendo que o mistério de Deus se cumpriria. Olha, mas agora ele vai explicar para nós o que é esse cumprimento do mistério de Deus. Olha só, o que é o cumprimento do mistério de Deus através da pregação da palavra por esse profeta? O que é isso? Ele está dizendo que quando ele viesse no seu ministério, terminasse seu ministério, o mistério de Deus se cumpriria. Tudo bem. Agora, então o mistério de Deus se cumpriria. Todo mundo sabe que a Bíblia diz isso. Apocalipse 10, 7. Agora ele vai explicar. O mistério de Deus, o que Deus é, quem Deus é e tudo a respeito sobre o caminho do batismo e coisas. Tudo isso deveria se resolver naquele dia. Que dia? Nos dias do ministério do profeta. Em outras palavras, o profeta ele ia falar tudo, não tinha mais nada para ser falado depois daquilo que ele falasse. Mais nada para ser revelado. Não. Tudo foi revelado. Os selos, todos eles foram abertos. Mas faltou uma coisa. Faltou uma coisa. O que faltou nos dias do cumprimento do mistério de Deus? Foi revelado, está tudo aberto, não precisa abrir mais nada, já foi revelado tudo. Faltava alguém conhecer o que esses mistérios eram. Eles tinham que se fazer conhecidos agora para um povo eleito. A primeira parte foi ele ter revelado todos os mistérios. Mas tá, qual é a segunda parte? Aqueles os quais os mistérios estavam destinados, eles deveriam agora saber o que eram esses mistérios. Só pelo fato do profeta ter aberto o mistério para nós, falado que cada um deles não significa nada enquanto o povo não captar o que eles são. Você está captando a diferença? Olha o que ele diz aqui na mensagem. Isso aqui, ó, que ele falou, está na mensagem O Mensageiro do Entardecer, do dia 16 de janeiro de 1963, parágrafo 78. Tá, na versão em inglês. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Quando ele estava pregando a mensagem A Brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ele disse algo aqui fenomenal. Grava o que ele disse aqui. De extrema importância. Olha, ele está falando da mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Mas olha a explicação que ele vai dar aqui. Ó. Agora, vejam. O mistério deste livro, selado por 7 selos, será revelado no soar da mensagem do anjo da 7ª era. Pronto. Captou isso aí? Olha, deixa eu repetir. Vejam, o mistério deste livro, selado por 7 selos, será revelado no soar da mensagem do anjo da 7ª era. Eu pergunto para você, a mensagem do anjo da 7ª era já soou? A mensagem dele já soou? Aí você diz sim, porque o profeta completou o seu ministério. Verdade. Ele entregou todo o conselho de Deus, ele revelou toda a palavra de Deus para nós. Não é verdade? Não precisava revelar mais nada, todos os selos já haviam sido abertos. Tudo bem. Aí agora ele vai explicar, vem? O 7º anjo começa a soar.
E há mensagens escritas lá. Lembra, as 7 mensagens, na verdade? E há mensagens escritas lá. E nós a temos em forma de fita e livro. Agora, no começo do soar da mensagem, o mistério de Deus deve se cumprir. Naquele tempo. Agora, capta o que o profeta vai dizer aqui. Olha, no começo do soar da mensagem, o mistério de Deus deve se cumprir. Bom, se tem um começo, tem um fim. E agora ele vai falar do fim. Agora ele vai falar do fim. Naquele tempo, no começo do soar da mensagem, o mistério de Deus deve se cumprir. Naquele tempo, tudo bem, em outras palavras, o livro vai ser revelado. No começo da mensagem do 7º anjo. Calma lá que nós já vamos chegar onde nós estamos querendo. Agora nós notaremos, o livro do mistério de Deus não é revelado até que a mensagem do 7º anjo tenha soado. Parece que é redundante, né? Não, não é redundante. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? E olha o que ele diz na sequência. Agora, estes pontos serão importantes nos selos. Tenho certeza. Em outras palavras, isso que eu estou explicando para vocês aqui agora, se vocês não captarem isso aqui, vai ser muito importante enquanto eu estiver pregando os seus, que veio na sequência. Ele está dizendo, no começo do soar da mensagem, o mistério de Deus deve se cumprir. Tá, então, realmente foi revelado o mistério de Deus. Tá. O livro do mistério de Deus não é revelado até que a mensagem do 7º anjo tenha soado. Veja, a mensagem do 7º anjo, nos dias do profeta, foi completamente revelado. Primeiro selo, segundo selo, até o 7º selo. Tudo foi revelado. Tá, mas esta mensagem tinha que soar uma vez mais agora nos eleitos. Mas como é que soa nos eleitos agora? Agora os eleitos tinham que captar aquilo que o profeta tinha revelado para nós. Eles tinham que captar aquilo que os selos significavam, que é a fé de rapto. Ele revelou o livro. Ele falou tudo que tinha escrito ali. Cristo, através dele, revelou o livro, falou tudo que tinha ali. Mas agora faltava um povo vir à manifestação para captar aquilo que o profeta havia trazido para nós em forma revelada. Você captou? Então nós temos, por isso que eu coloquei o título da mensagem, o princípio e o fim do ministério do Filho do Homem. O princípio e o fim do ministério do Filho do Homem. Agora, quem é o Filho do Homem? Vamos ver quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? A palavra. Parágrafo 222, provando sua palavra. Quando a palavra foi trazida para nós, foi manifestada para nós, ela não deixou de se manifestar quando o profeta foi enterrado lá em Jeffersonville. Ele não deixou de ser manifestada. A mesma palavra que estava no profeta, de acordo com as Escrituras, ela passou do profeta e se esparramou nos muitos membros do corpo de Jesus Cristo, que é a noiva dele. Agora, tem o começo do soar da mensagem, nos dias do profeta, onde ele abre todos os mistérios, e depois tem a conclusão desse soar. Quando terminar de soar. Quando terminar de soar. Não quando começar a soar, mas quando terminar de soar na noiva. Veja o que diz aqui, Quando está falando do rapto em 1 Coríntios 15, 52, diz assim, no momento, um abrir e fechar de olhos, junto à última trombeta, porque a trombeta soará. Você está vendo onde diz a trombeta soará aqui? A trombeta soará, está usando o mesmo termo, se você quiser associar aí, se você quiser anotar, de Apocalipse 11, 15. Quer ver lá? Apocalipse 11, 15. Onde diz assim, e soou a 7ª trombeta. Ou diz assim, e soou o 7º anjo no original. E na nossa Bíblia diz assim, e tocou o 7º anjo a sua trombeta. Em outras palavras, é o final do soar dela. Você está captando? Então diz assim, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Quando fala a trombeta soará, isso significa, quando ela terminar de soar, quando ela chegar no final do seu soar, o que acontece? O que acontece no final? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não no começo, no final do soar. Porque se fosse assim, porque, veja, o profeta não trouxe a 7ª mensagem, ele não trouxe o som do 7º instrumento, o som da 7ª trombeta, sim. Onde é que os mortos ressuscitaram nos dias do profeta, sendo que ele trouxe todo o conselho de Deus?
Você está vendo? O profeta em nenhuma mensagem diz que os mortos haviam ressuscitado. Em nenhuma mensagem. Sendo que ele soou todo o conselho de Deus. Ele soou a 7ª trombeta. Onde? Mostra para mim onde que ele disse nas mensagens que os mortos haviam ressuscitado. Não, porque o profeta entendeu que os mortos só são ressuscitados no final do soar da 7ª trombeta, que começou a soar com ele e termina de soar com a noiva. Ela é a voz final para a era final. Nós já falamos disso aqui no programa passado, mas estou dando sequência. Então veja, tem o começo do soar da mensagem do 7º anjo e tem o final do soar da mensagem do 7º anjo. Agora, aí você fala, irmão Billy, mas foi... Não, peraí. Qual é a mensagem que nós estamos pregando? É a mensagem de quem? Não é a mensagem do 7º anjo? Sim, Senhor. É a mensagem do 7º anjo que a noiva está carregando. É a mensagem da ressurreição. É a mensagem da transladação. Mas quem é que executa a obra final? Quer saber quem executa a obra final? Vamos ver o que o profeta disse. Vamos ver o que o profeta disse. Olha, presta atenção nisso aqui. Você vai gostar. Que durante os dias de Lutero nós vivemos pela justificação. Durante os dias de Wesley nós vivemos pela santificação. A igreja se torna na minoria. Nos dias de Pentecoste nós temos vivido aí, através do batismo do Espírito Santo, na 7ª era. E a restauração dos dons. Agora nós realmente somos a minoria. Na vinda do Filho de Deus. Agora, na vinda do Filho de Deus, nós somos a minoria. Estava diminuindo. Chegou aqui no final, depois dos pentecostais, na vinda do Filho de Deus, nós somos muito menor. Olha o que ele diz aqui. Presta atenção, irmãos. Capta isso aqui. Aqui, eles creram pela fé. Aqui, ele estava falando aqui, em Lutero, Aqui eles creram pela fé. Aqui eles gritaram debaixo da santificação. Aqui eles falaram em línguas como dons. Mas agora... o negativo e o positivo. E o topo vindo na pirâmide. A pedra de coroa. É isso que ele está falando. E o topo vindo na pirâmide. É o tempo do fim, quando o Cristo e sua igreja estiverem tão iguais, a tal ponto que isso vai chamar os mortos. Da metodista, da luterana e todos aqueles atrás, e haverá uma ressurreição. Opa, vamos voltar a fita aqui um pouquinho, ver o que o Mombran disse. O topo vindo na pirâmide e é o tempo do fim. Quando o Cristo e sua igreja estiverem tão iguais, a tal ponto que isso o quê? Quando Cristo estiver na sua noiva. Quando a palavra em perfeição e plenitude estiver na sua noiva. Quem é Cristo? A palavra. Quando o Cristo e sua igreja estiverem tão iguais, a tal ponto que isso vai chamar os mortos. Da metodista, da luterana e todos aqueles lá atrás, e haverá uma ressurreição. Olha só. Aqueles que dormiram na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na 7ª vigília se levantarão num destes dias para encontrar Jesus nos céus. A hora tem chegado, amigos. A vinda do Senhor está à mão. Sabe que mensagem que ele falou isso? Elias e a oferta de alimentos, do dia 10 de março de 1960, parágrafo 128. Vamos voltar a fita um pouquinho, deixa eu repetir. Quando o Cristo e sua igreja estiverem tão iguais, tão semelhantes, a tal ponto que isso o quê? Quando Cristo estiver na sua noiva. De tal forma como ele é, quando nós formos da mesma forma que ele é, a plenitude da palavra, como ele foi a plenitude da palavra, um filho adotado, onde a nuvem veio e disse a ele ouvi, quando nós chegássemos nesse ponto, a tal ponto que isso vai chamar os mortos. Então quem é que chama os mortos? É ou não é a igreja? Não a morta, a viva. A viva. Mensagem, e ele diz que nós chamamos os que dormiram na 7ª vigília. Nós chamamos aqueles que dormiram na 7ª era. Nós que estivermos vivos. Agora, olha aqui. E a igreja nesse dia, que tenha recebido o sinal do batismo do Espírito Santo, de que o sangue tem sido derramado e de que o Espírito Santo esteja sobre a igreja, sem nós, então, eles não podem ressuscitar. Sem nós, então,
eles não podem ressuscitar, mas eles estão dependendo de nós, pois Deus prometeu que ele teria o sinal. E alguém vai estar lá. Lá onde? Eu não sei quem vai ser, mas alguém vai receber ele. A única coisa que eu sou responsável é por pregar. É negócio de Deus buscar pela semente predestinada. Vai estar lá. Porque eles vão estar lá. Cada um deles, um com o outro. A era da água, a era do sangue e agora a era do sinal do Espírito Santo. Está na mensagem o sinal, parágrafo 89. Ele está dizendo que eles, sem nós, não podem ressuscitar. Sem nós, aperfeiçoados, meu irmão. Não é pelas metades, não. Não é pelas metades. Sem nós, aperfeiçoados. Agora, você diz assim, não, mas o irmão Breno já trouxe todo o mistério de Deus. Não, nós precisamos reconhecer o mistério de Deus. A obra de Deus hoje não é para revelar, para abrir o livro. Não é isso que Deus está fazendo. Deus não veio para abrir o livro no nosso dia, nos dias da noiva. Deus veio para fazer conhecido aquilo que estava aberto já. Você quer ver uma coisa aqui? Você sabe o que um pastor disse para um amigo meu? Um pastor da mensagem, que se diz pastor da mensagem. Ele disse que o 7º selo foi aberto e depois que ele foi aberto, ele fechou o 7º selo. Tem cabimento alguém falar um negócio desse debaixo da unção do Espírito Santo, irmãos? Não tem cabimento. Não tem uma escritura sequer para comprovar uma coisa sem nexo dessa, sem cabimento. Não tem o menor cabimento alguém falar um negócio desse. Não existe sequer uma escritura na Bíblia para corroborar um pensamento desse. Mas isso é para tentar fazer concordar com o que está na cabeça deles. Veja o que a Bíblia diz aqui. Vamos ver só um verso, eu vou pegar só um verso para nós vermos. Olha só. Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e tinha os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra. Aí você fala, irmão Billy, claro, mas aí estava aberto mesmo, porque ele veio e entregou para o profeta. Tá bom. Então tá bom. Mas já vimos que quando ele desce, antes de ele entregar para o profeta, passando pelas denominações, já estava aberto, só que ninguém sabia. Quem veio revelar a abertura do livro foi o profeta. Mas já estava aberto o livro, ninguém sabia os nomes. Mas o profeta anunciou para nós os nomes, mas já estava lá, já desce com o livro aberto. Tá. Mas ali foi nos dias do profeta. Tudo bem. Aí diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele soar, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Falar com quem? Não era João que estava ouvindo aquilo ali? João é o tipo de quem? Da noiva. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Vamos repetir? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto. Deus, na sua presciência e inteligência soberana, ele já sabia que essas pessoas teriam esses pensamentos, ele repete aqui na Bíblia, fala, olha, eu quero que fala de novo aí, o livro está aberto, o livro não está fechado não, o livro está aberto. Quando João come o livro, ele comeu o livro aberto, ele não comeu o livro fechado. Ele comeu o livro aberto. Estava aberto quando o anjo desceu e continuou aberto e ele come o livro aberto. Ele não vê. Eu não estou aqui comendo uma mensagem selada, uma mensagem que não estou entendendo nada. Pelo menos aquilo que eu estou comendo está sendo inteligível através da liderança do Espírito Santo, da revelação da palavra. E eu espero que o mesmo tenha sido para você. Você não está como os denominacionais, é mistério, ninguém entende, é mistério. Estou comendo, creio na palavra, mas é mistério. Não. A noiva come um livro diferente. Ela come um livro aberto. Ela come algo que ela está entendendo que é aquilo ali. A árvore da vida. Não é verdade? Ele disse, fui ao anjo, dá-me o livrinho. Ele disse, toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Então nós vemos aqui. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Agora, nós falamos aqui várias vezes. Deixa eu voltar a repetir. Irmãos, deixa eu voltar a repetir algo tremendo que pouquíssimas pessoas captaram. Eu sei disso. Pouquíssimas pessoas captaram o que o profeta disse. De que, antes do profeta entrar em cena, em 1946, ele, Cristo, o anjo da aliança, esse que desce com o livrinho aberto,
passou no meio das denominações, pregando em forma de mistério. Ele passou lá. Era ele que estava lá. Ele estava dando prova que era ele. Quem mais poderia fazer aquelas obras? Falar em línguas, curar doente, não é verdade? Profecias, visões, sonhos. Quem mais poderia fazer aquilo? Ele estava dando prova de que era ele que estava lá. Mas não era toda a plenitude da sua pessoa ainda, porque ele precisava de um profeta para manifestar a plenitude da palavra de Deus. Mas era ele que estava lá. Este anjo, olha que tremendo isso aqui, irmãos. Antes do profeta chegar em cena, em 1906, 3 anos antes do profeta nascer, quem é que já estava aqui na terra na 7ª era? Fala para mim, quem é o anjo do Senhor? Quem é aquele anjo que aparece lá? Cristo. Olha ali, Apocalipse 10. Quem é que aparece ali, aquele anjo? O profeta disse, esse anjo aqui é Cristo. Ele vai adiante do profeta. Em 1906, ele já está nas denominações, já começa uma obra nas denominações. Tá. Em 1909, antes do profeta nascer, ele já estava lá esperando o profeta nascer. A coluna de fogo entrou dentro do quarto onde ele haveria de nascer, às 5 horas da manhã, eu acredito que foi, lá estava a coluna de fogo. Tudo bem. E aquela coluna de fogo foi adiante do profeta, ele já estava vivo e a coluna de fogo estava trabalhando. A coluna de fogo estava se manifestando entre os denominacionais, na forma de sinais e maravilhas e profecias e assim por diante. Em todas as denominações. Tudo bem? Era o anjo da aliança, era Cristo, mas ninguém sabia que era ele. Ninguém sabia que era ele. Né? Em 1946, a coluna de fogo, era Cristo. Só que em uma diferente forma, aparece para o profeta, conversa com ele da mesma forma que ele conversou com Moisés lá na sarça ardente. Lembre-se, da sarça ardente agora sai uma voz. Lhe dá 2 sinais. Quando ele lhe dá os 2 sinais, esse profeta entra no seu ministério profético. De 1946 a 1965, final de 1965, praticamente 1966, 20 anos. 20 anos de ministério. Quem era que estava usando aquele profeta? O mesmo anjo da aliança que já havia passado nas denominações, agora estava usando um profeta. O profeta sai de cena, o anjo saiu de cena. Ah, saiu, irmão Billy, o filho do homem morreu. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Você está vendo que a Bíblia está repetindo, ou fazendo questão de repetir, fala, olha, ele ainda está com o livro aberto, ele ainda está em pé em cima do mar e sobre a terra, nos dias depois do profeta, não nos dias do profeta. Nos dias do profeta é Apocalipse 10, 2. Apocalipse 10, nós provamos isso em 1933, 1946. Mas depois dos dias do profeta, agora aquela voz que do céu tinha falado com ele, qual é a voz que falava do céu? A voz do mensageiro, através das mensagens. Fala com a noiva e fala, agora, João, olha, vou contar um segredo para você. Aquele anjo da aliança ainda está na terra. Agora você vai direto a ele. Toma o livro direto das mãos dele. Você está vendo? Ele não havia deixado a terra ainda estava na terra. Esse anjo vem em 1906, vai adiante do profeta, usa o profeta é posto a dormir, ele continua na terra, continua fazendo a obra. Ele começa lá do começo de novo. Vou dar o batismo do Espírito Santo para esse povo. Vamos dar um teste para eles, para ver onde é que eles vão terminar. Assim como ele deu para as denominações lá na primeira metade. Ele vem dar o desafio de novo. Quando vai chegando no final do ministério, agora Deus tem um povo aqui que ele pode usar. Da mesma maneira que ele teve um profeta para ele usar a partir de 46, Deus tem um povo aqui que ele consegue começar a usar este povo. E vai crescendo a manifestação desse Deus neste povo. E vai crescendo, e vai crescendo. Quando isso chegar ao fim, quando o Cristo e sua igreja estiverem tão iguais, o profeta e Cristo não se tornaram tão iguais que o que o profeta falava, Deus agia. Ele mandou a tempestade parar e o que aconteceu? A tempestade parou. Ele trouxe o peixinho à vida, ele chamou o peixinho à vida, o peixinho veio à vida. Ele chamou os esquilos à existência, os esquilos vieram à existência. Por que isso aconteceu? Porque ele foi um homem
que o Cristo e o seu profeta era tão igual a tal ponto que ele era capaz de fazer aquelas obras. Todas aquelas obras. O que é que Deus tem feito em todos esses anos? Deus tem tentado preparar um povo a tal ponto que ele consiga usar da mesma maneira que ele usou o profeta. Ele já provou que funciona. Agora, aquele anjo da aliança que aparece antes do profeta, quando o profeta sai de cena, ele ainda estava aqui, continuou aqui na terra. Cristo, o anjo que havia descido, ele está determinado que ele não vai sair daqui enquanto ele não tirar o último eleito, enquanto ele não trouxer a perfeição para o último eleito sobre a face da terra. Ele determinou no seu conselho desde antes da fundação do mundo. Todos os nomes que estão contidos neste livro, desde antes da fundação do mundo, estes nomes irão com ele. Os demais não irão. Mas os que estão ali constados irão para o rapto, estarão com ele no rapto. Então nós vimos o que é que Deus fez, o que é que Deus fez ali. Agora, qual é o meu ênfase? Qual é o meu ênfase? Qual é o meu ênfase? Por isso que, voltando aqui, Cristo aparece antes, usa o profeta sai de cena, ele continua na terra. Tá. Esse anjo que aparece na terra, é Cristo, não é verdade? Ele foi o mesmo anjo que trouxe as mensagens nas denominações, que trouxe as mensagens nas eras, não é verdade? Não é isso? Não foi ele que trouxe a mensagem no dia de Lutero, ou foi Lutero que trouxe a mensagem? Não foi Lutero que trouxe a mensagem, foi Cristo usando Lutero. Ele trouxe as mensagens. Mas quando chega no final, nós provamos que a mensagem das denominações aqui na sétima era foi ele quem trouxe. E ele deu prova que era ele, através dos sinais, através das características, nós pudemos observar que era ele que estava lá. Eles não souberam que era ele. Pensaram que era a segunda pessoa da Trindade, pensaram que era qualquer outra coisa, menos de que era Cristo. Não é verdade? Tá. O profeta sai de cena. Você viu que ele está em pé sobre o mar e sobre a terra? Não está em pé sobre o mar e sobre a terra? Sim, está. Não está dizendo que ele é um anjo? Não está dizendo que ele é um anjo? Desde o primeiro versículo está dizendo que ele é um anjo? O anjo de Deus que iria adiante de nós, preparando-nos o caminho? Não está dizendo isso? Bem, na mensagem às 7 eras da igreja, o profeta disse, eu vou repetir para vocês, o profeta disse que aquele anjo que aparece em Apocalipse 11:15 é um anjo celeste. Em outras palavras, olha, aquele que aparece em Apocalipse 11:15, leia aí para você ver, onde diz assim, e soou o sétimo anjo, ou e tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Em outras palavras, terminou de soar. Aqui é o término do soar. Quando ele termina de soar essa mensagem, ali a Bíblia está claramente mostrando que o profeta não está na terra nesse tempo. Olha o que ele diz aqui, ó. O sexto anjo trombeteiro, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13, ser celestial. E o sétimo da mesma ordem, em outras palavras, o sétimo anjo, que é da mesma ordem, celestial, que é celestial, não terreno, aparece em Apocalipse 11:15. Aí ele diz, esse aqui em Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era. Ele é um homem. Agora, você fala assim, mas peraí, que confusão, irmão Billy. Então quer dizer que aqui tem um mensageiro. Peraí, o mensageiro da primeira trombeta, da segunda trombeta, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima trombeta é o mesmo, é Cristo. Tudo é Cristo. É Ele que soou a primeira mensagem, é Ele que soou a segunda mensagem, a terceira mensagem, a quarta mensagem, a quinta, a sexta mensagem, soou em forma de mistério. E Ele soa a sétima mensagem. Quando Ele soa a sétima mensagem, Ele está usando um profeta aqui na terra. Estou falando da sétima era. Porque Ele repetiu na sétima era as mensagens dos mensageiros, mas desta feita Ele não usou o vaso que Ele usou lá atrás. Ele só usou a sua própria pessoa, um anjo, usando as denominações, os grupos para soar aquela verdade. Mas, quando ele vai soar a sétima, ele usa o mensageiro terreno. Quando ele usa esse mensageiro terreno para entregar todo o conselho de Deus, toda a revelação da palavra de Deus, o mistério de Deus, o que acontece? Ele cumpre a obra, o profeta entrega todo o conselho de Deus, revela ou anuncia para nós toda a revelação da palavra, ele sai de cena. Aí você fala, o anjo voltou com ele. Não, a Bíblia diz que o anjo ainda estava de pé sobre o mar e sobre a terra. O que o anjo estava querendo? Qual era a missão do anjo? A missão do anjo era entregar o livro que uma vez estava na mão do profeta, entregar na mão de João. Saindo das mãos de Elias, vindo para as mãos de Eliseu. Saindo das mãos de um profeta apenas,
vindo para as mãos de um povo ungido, um povo eleito. É isso que Deus estava fazendo. Agora, voltando aqui, repetindo algo de extrema importância. O verso que a Bíblia diz a respeito do rapto. Agora, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Sabe o que é esse ante? Em outras palavras, durante o período da última trombeta. É isso que quer dizer. Ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, durante o soar da última trombeta. Tá, se é durante o soar da última trombeta, eu quero saber. É lá em 1946? É em 1956? É em 1960? Porque está tudo soando a sétima trombeta. É, tudo a sétima mensagem, não é? O profeta nos veio trazer a sétima mensagem? Ele não veio nos trazer... Aí você diz, não, Mobílio, você está fazendo uma confusão porque o profeta pregou os selos. Não, não, não. O profeta disse que ele pregou as trombetas. Leia lá no livro das Festas das Trombetas. O profeta disse que ele pregou as trombetas. Sabe por quê? As trombetas é para aqueles que não captaram o mistério do que elas significam. Vão entrar na tribulação. Para todos aqueles cujo foi revelado, as trombetas foram reveladas, o que significava, não é trombeta, é selos, selo aberto. Mas para aqueles que não foi revelado, então durante o soar desse mistério, que é Cristo, que é a sua noiva, revelada aqui na terra, durante o soar, durante a manifestação desse povo aqui na terra, que é o sétimo grupo, que é a sétima trombeta, que tem a mensagem de todas as demais eras, fazendo assim a trombeta de Deus, que tem todas as mensagens juntas, enquanto eles estão soando, no final do soar deles, no final do soar desse grupo, no final do ministério de Eliseu, no final do ministério de João, o que é que vai acontecer? Ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, durante ou ante a última trombeta, porque a trombeta soará, em outras palavras, vai terminar de soar. Quando ela terminar, quando nós chegarmos no final do nosso ministério, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso acontece no final. Não acontece no começo, não acontece na metade, não aconteceu nos dias do irmão Brana. Não aconteceu nos dias dele, não era para os dias dele. O profeta entendeu que ainda precisava se manifestar um povo aqui na terra, chegar à perfeição e que nós chamaríamos aqueles que estão naquela dimensão lá. Eles, de acordo com a Bíblia e de acordo com o que o profeta nos ensina, nossa perfeição significa atrair aqueles que estão lá para cá. Mas isso quando todo o mistério de Deus que foi revelado for feito conhecido. Captou isso aí? Deixa eu repetir. Mas isso quando todo o mistério de Deus que já foi revelado for feito conhecido para aqueles que deveria ser feito conhecido. Irmãos, é tão simples, é tão simples. Qual é a diferença? Não é que o profeta não abriu, ou o livro não foi aberto, os selos não foram abertos. Os selos foram abertos. Mas existe uma diferença gigante entre o livro estar aberto e ser feito conhecido aquilo que está no livro. Você está entendendo? Olha só, quando o livro foi aberto lá atrás, você disse que foi aberto em 63, e é verdade, foi a abertura dos selos. Podemos dar uma data. Tá, mas eu quero saber, não é quando foi aberto, é quando o mistério é feito conhecido para mim. Quando é que o mistério é feito conhecido para mim? Quando que ele é feito conhecido para mim? Porque quando ele terminar de ser feito conhecido para mim, algo que já foi revelado, algo que já foi aberto, mas quando ele terminar de ser feito conhecido para mim, isso vai provar que a minha fé de rapto está exatamente onde Deus queria que estivesse, e isso causa com que os mortos sejam ressuscitados. No final do ministério. Nós não chegamos à perfeição ainda. Essa que é a dura realidade. Estamos próximos? Eu creio que estamos próximos. Mas ainda estamos aqui. Ainda estamos lutando, ainda estamos buscando, ainda estamos... Olha, cada dia que passa, Deus está mostrando mais e mais e mais a sua palavra. Qual a intenção dele? Qual a intenção dele? A intenção dele... Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eu fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho, disse, toma-o e come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Está falando de uma digestão, não é algo que você come e acabou. Não, está falando de um processo. Você está comendo o livro, você está digerindo o livro, e isso está te transformando. Agora, essa transformação não é a transformação do corpo não, viu?
Transformação do corpo é algo que acontece instantaneamente. Nós não começamos a voltar a ser jovem devagarinho, porque se fosse assim, eu já deveria estar voltando agora mesmo. Já tem vários irmãos de idade aí que nós deveríamos estar vendo eles voltando. Não é isso. Não. A transformação dos corpos só ocorre no final do ministério da noiva, e isso é uma coisa num piscar de olhos. É num piscar de olhos. A transformação dos corpos é num piscar de olhos. Não é algo que vai levar tempo para Deus fazer, como Ele levou o tempo para nos santificar, para fazer a obra do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos espíritos. Não, Senhor. A Bíblia diz que nós se revestiremos de incorruptibilidade, não é verdade? Mas isso é instantaneamente, e nós sairemos daqui. E naquele período, como mostrei no programa passado, haverá um período de tempo na qual nós estaremos em transição entre deixar este mundo e entrar naquela dimensão que são, o profeta disse, talvez eu devesse ler para vocês aqui, o profeta disse sobre os 30 dias, não é verdade? Eu li no programa passado e eu achei super interessante. Eu até acredito que essa mensagem está... Não sei se ela está traduzida para o português, mas deixa eu ler de novo para vocês. Olha o que ele diz aqui. Olha, cada era de igreja e cada estrela, cada ministro através da era da igreja, cada anjo, a igreja, já fez sua manifestação. E vocês sabiam que esta era da igreja foi a única era da igreja que Jesus foi posto para fora de sua igreja e foi encontrado batendo na porta, tentando entrar de volta na era da igreja de Laodiceia? Vocês não veem a hora que estamos vivendo? Aí ele diz, eu gostaria que eu pudesse vir aqui por cerca de 2 ou 3 semanas só no ensino bíblico de profecia e coisas. Vejam, onde estamos vivendo, amigos. Qual é o problema com as pessoas? Você não consegue ver que estamos no tempo final? Está tudo terminado. Olha só, a próxima coisa, ele está falando lá no dia dele, a próxima coisa será uma varredura que vai agarrar aquele grupinho junto. E em um mês, mais ou menos, ou em um mês, por aí, ela terá se ido. Depois que houvesse o ajuntamento da noiva, o que Deus tem feito nesses 50 anos? Nesse último jubileu? Deus está ajuntando a sua noiva ao redor da sua palavra. Depois que ele fizesse isso, quando chegasse no final, capta isso aqui, irmão, capta isso aqui. A próxima coisa será uma varredura que vai agarrar aquele grupinho junto. Em um mês, mais ou menos, ela terá se ido, assim que ela estiver ajuntada. Então ela tem que se ajuntar primeiro. Assim que ela estiver ajuntada. Bem, nós estamos no fim. Não sobra esperanças em lugar algum. Corra a Cristo, gente. Está na mensagem Deixando Escapar a Pressão, do dia 18 do mês 5 de 1962, parágrafo 112, na versão em inglês. Essa é a realidade, amigos. Estamos vivendo em um tempo maravilhoso. Irmãos, vale a pena. Se você já fez algum esforço na sua vida, chegou a hora de você. Se você não fez, chegou a hora de você fazer. Se você já fez, chegou a hora de você se esforçar mais ainda. Não resta tempo. Estamos no final, estamos vendo a pressão que tem vindo sobre os filhos de Deus nesta era, ou nesse tempo especial. Veja, não era assim há 30 anos atrás. Não era assim há 20 anos atrás. Não era assim há 5 anos atrás. O que é que está acontecendo? Eu acredito que Deus está puxando, empurrando, nos fazendo levar ao reconhecimento de que a hora realmente tem chegado. Bom, nosso tempo aqui já se foi. Que Deus possa continuar nos abençoando. Se Deus me permitir, eu quero dar sequência em alguns assuntos. Eu quis fazer mais ou menos esses parênteses. Na mensagem Sou Eu, Não Temais, do dia 11 de agosto de 1959, o profeta, no parágrafo 52, ele diz sobre a era da vinda. A era da vinda, mostrando que a vinda de Cristo seria uma era, seria um tempo, levaria um tempo. Você viu o 7º selo? Está falando de um tempo. Está falando que haveria um tempo, que demoraria um tempo para que o 7º selo se manifestasse, para que o 7º selo começasse a ser feito conhecido. Você está entendendo? Para que o 7º selo fosse feito conhecido. Não seria nos dias do profeta, ainda que foi revelado, foi aberto, mas ser feito conhecido só quando chegasse no final, não no começo. E também na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 222, ele diz sobre assim, a era do Filho do Homem sendo revelada. Opa, a era do Filho do Homem.
um tempo. A era do Filho do Homem sendo revelada para trazer estas coisas, para cumprir a palavra, quando tudo deve se cumprir. Para cumprir a palavra, quando tudo deve se cumprir. Quando é que tudo deve se cumprir? No começo do ministério? Na metade do ministério? Ou no final do ministério? No final do ministério. No final da vinda do Filho do Homem. No final da vinda do Filho de Deus. No final da vinda do Senhor. No final da vinda de Cristo. No final do ministério da noiva. Tudo isso deveria acontecer. Nós vemos, e é verdade, isso aqui está na mensagem, provando sua palavra, parágrafo 222, do dia 16 de agosto de 1964. Ele usou o termo, citei duas citações aqui. A era da vinda, a era do Filho do Homem. Lembra da citação, a era da águia? Lembra da outra, a era da noiva? Tudo está falando de um tempo, irmãos. Está falando de um tempo. Quando chegássemos no final desse tempo, onde, ora, nos dias de Abraão, quando é que ele teve o seu corpo transformado? Quando Melquisedeque apareceu para ele? Quando ele foi à matança dos reis? Quando ele levou o seu filho para ser sacrificado no Monte Moriá? Não, Senhor. Seu corpo foi transformado no final do ministério do Filho do Homem. Depois que Deus havia se manifestado em carne para ele. Vemos os tipos. Quando é que os mortos apareceram nos dias de Jesus? Quando Jesus nasceu? Quando ele estava com 12 anos de idade? Quando ele estava com 30 anos de idade, que a pomba desceu no Rio Jordão, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não. Quando ele estava na sinagoga pregando, curando os doentes? Não. Quando ele foi crucificado? Não. Quando ele foi ressuscitado? Sim, mas dentro da sua ressurreição ainda teve um período, depois da sua ressurreição. Eles só apareceram durante aqueles 40 dias depois que ele havia ressuscitado. É fácil de entender, não é verdade? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Você continue orando por nós. E lembre-se, o diabo está à espreita para pegar, para tentar nos jogar, para tentar nos fazer ciladas para nós, não é verdade? Mas Deus prometeu que Ele estaria conosco até o final dos séculos. De que Ele estaria aqui. E lembre-se, todos aqueles cujos nomes são encontrados no livro da vida do Cordeiro, o diabo não pode fazer nada com eles. Já está predeterminado e é nisso que nós estamos crendo nesta noite. Nós cremos que Deus fará a diferença na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe vocês. Eu não tenho aqui os nomes daqueles que nos acompanharam. Não sei se os irmãos me mandaram aqui. Mas não está chegando para mim aqui. Algum problema? Não sei se é problema aqui no meu equipamento aqui, mas se realmente não foi passado. Mas enfim, que Deus possa abençoar cada um de vocês, Deus possa acompanhar vocês, Deus possa fortalecer-nos nessa hora. Vamos orar uns pelos outros, estamos aqui na mesma caminhada, estamos aqui com o mesmo propósito. Não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ministério perfeito, não existe ninguém perfeito. O único que é perfeito é nosso Pai que está no céu, e a única coisa que nós estamos confiados é na nossa representação de que está lá desde antes da fundação do mundo, que não tem princípio de dias nem fim de dias. É nisso que nós estamos confiados, porque além disso, meu irmão, ninguém se salva. Que Deus possa te dar uma boa noite, possa te acompanhar. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês nesta noite e espero estar com vocês aqui na próxima semana, se Deus assim permitir. Continue orando por nós, continue nos acompanhando. Foi me entregue aqui os nomes agora. Vamos lá então. A irmã Emily e a irmã Lucy Araújo em Montevidéu nos acompanhou. A irmã Rosane em Novo Hamburgo, a irmã Margarete em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A irmã Heraldo e a irmã Lucéia de Forquilinha, Santa Catarina. A irmão Luiz e família de Itajaí, Santa Catarina. A irmã Heloísa Rosa, o irmão Pedro Marques em Joinville, Santa Catarina. O irmão Tiago e a irmã Gabriele de Arapongas, no Paraná. O irmão Edson e a irmã Sueli de Assis Chateaubriand, no Paraná. O irmão Manuel Pereira, de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. A irmã Edileuza, o irmão Joel, lá em Campo Largo, no Paraná. O irmão Olivia, a irmã Maria, o irmão Eliezer Cipriano e a sua família. O irmão Guedes e a sua família, em Cascavel, no Paraná. O irmão Christian, agora está chegando para mim aqui. Já vou ver, porque eu acredito que vai ter mais aqui. Tudo bem. Vamos lá, então. O irmão Christian, a irmã Sandra, o irmão Edson, o irmão Leonardo Sóis,
Edson e Leonardo Sois, a irmã Sabrina e Flores, a irmã Sara Mendes, irmão Marcelo, a irmã Regiane, a irmã Maria Donatir, irmão Elber e a irmã Josiane, a irmã Viviane e irmão Michel, todos de Curitiba, no Paraná. Irmão Manuel, da Fazenda Rio Grande, a irmã Lindalva, de Guaíra, no Paraná, irmão Pedro Aguiar e família, Diógenes e Tereza, e a irmã Tereza, né, de Jataizinho, no Paraná, irmão Juraci, a sua família em Londrina, no Paraná, a irmã Sueli Maia, em Pinhais, no Paraná, o irmão César e família, irmão Joglair e família, irmão Edson em Jerusalém, irmão Eliezer Maia e família, irmã Ruth Maia e seus filhos, irmão Eliezer, irmã Marília, o irmão Magnus e a sua família, irmão Samuel e a sua família, irmão Sebastião e a irmã Maria Cleide, de São José dos Pinhais, irmão Carlos Eduardo e família, irmão Hélio e Vinícius, de Serra Morena, a irmã Vilma, a irmã Clarice, a irmã Ana Benedita, irmão Valmir Mussolini, irmão Jair Oliveira, a irmã Inês Souza, irmão Wesley e a sua família, irmão Osvaldo, a irmã Dete, a irmã Elisângela, a irmã Maria, a irmã Noemi, a irmã Rosilda, o irmão Simeão, irmão Ademir, sua família, a irmã Graça e a irmã Ruth, irmão João e família, o pastor Paulino, que Deus abençoe o pastor Paulino lá em Toledo, e a irmã Elisa, sua esposa, todos de Toledo. Irmão Daniel e família, de Campinas, em São Paulo, irmão Edivaldo Leite e família, em Itapevi, em São Paulo, irmão Luiz e a irmã Antônia, em Salto, São Paulo, a irmã Denise, a irmã Júlia, a irmã Dora, a irmã Vitória, em São Paulo, a irmã Lídia, em Campos, no Rio de Janeiro, irmão Elifas e a irmã Mônica, em Macaé, no Rio de Janeiro, a irmã Bianca, em Cariacica, Espírito Santo, irmão Evandir e família, irmã Odete Fagundes, de Campo Grande, Mato Grosso. Vamos ver aqui também a irmã Derzina, a irmã Gabriela, a irmã Tereza, o irmão José Wilson e família, irmão Ricardo, a irmã Esther e o irmão Pedro Vilaça, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Carlos e família, em Contagem, Minas Gerais. Irmão Gilson Ferraz, em Cristina, Minas Gerais. A irmã Elizabeth Aguiar, em Igarapé, Minas Gerais. Irmão Edson e Raquel, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Isaac e a família, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Irmão Jesus, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Irmão Antônio e família, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A irmã Ana Medeiros, em Rio Manso, Minas Gerais. Irmão Ailson Alves, em Vespasiano, Minas Gerais. Irmão Raimundo Oliveira, na Cidade Ocidental, em Goiânia. Irmão Marcos e família, em Recife, no Pernambuco. Aqui na igreja, o pastor Raimundo Maia nos acompanhou. O irmão Silvio, o nosso ministro aqui. O irmão Tiago, o irmão Mateus, o irmão Guilherme, o irmão Hugo, o irmão Oséias e o irmão Valdir. Eu acredito que esses foram os nossos ouvintes hoje. Acredito que é isso mesmo. Foi um prazer, mais uma vez. Tenham uma excelente noite. Estaremos lutando até o final. Seja o que vier, estamos aqui. Na verdade, cremos na promessa que Deus fez para nós. Deus abençoe cada um de vocês. Acompanhe. Shalom e até a próxima.